Bem-vindos a mais um episódio do podcast, o lugar seguro para a gente conversar sobre maternidade de forma leve, humanizada e sem julgamentos. Hoje eu tô aqui com a maravilhosa, incrível Paulinha. Muito obrigada por aceitar esse convite, que eu tenho certeza que esse vai ser um episódio muito rico de informação, com muita coisa legal para tirar um pouco desses preconceitos que existem em relação à dupla maternidade. Sim. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse aqui, falar um pouquinho sobre você, para todo mundo te conhecer, te admirar e te seguir. Tá. Eu sou a Paula, eu sou psicóloga, escritora, uma das mães do Benjamin, casada com a Camila. Juntas vivemos essa jornada deliciosa da dupla maternidade. O Benjamin hoje tem 4 aninhos e quem nos acompanha desde sempre, para sempre, né, que o Benjamin vai ter que continuar aqui, por favor, é a KT. Né? Por favor, pelo amor de Deus. Que foi a alegria das nossas vidas, né, trazendo assim, muito conforto nos momentos mais delicados, né, que é a maternidade. E bora falar disso hoje, Bora! Né? Me conta, Paulinha, como que foi, assim, pra vocês, né, como casal? Então, a gente sabe que a gente tem uma condição, né, em relação a pensar em ser mãe, que exige um pouco mais de, né, procura, trabalho, informação. Como é que foi isso pra vocês, essa jornada da decisão, queremos ser mães e o que fazer dali pra frente? Tá. Bom, primeiro que sapatão emocionada, né? A gente se conheceu e já começou a falar sobre sermos mães, como que a gente faria isso. E aí, um ponto principal foi realmente estudar. Informação é tudo, né? Conhecimento é libertador. E aí a gente entendeu que daria para ou seguir um rumo de tratamento com FIV, inseminação, ou partir para uma adoção. E naquele momento, pra gente, o que mais fazia sentido era um tratamento. E a gente foi pesquisando clínicas onde que a gente se sentiria melhor e mais acolhidas. E a gente encontrou esse espaço e a gente fez a FIV, que é a fertilização in vitro, por ter mais chances, não que seja garantido, né, a maternidade, mas por ter mais chances de um positivo. E como que foi, assim, pra vocês passar por esse processo de FIV? Porque é um processo cansativo, muita medicação, emocionalmente deve ser muito desgastante. Como que foi, assim, pra vocês? Conta um pouquinho. Nesse primeiro momento, para a gestação do Benjamin, foi de muita expectativa, apesar de muita ansiedade também. A gente estava muito juntas, nós estávamos muito juntas, a gente estava muito de mão dada mesmo, e isso ajudou muito no processo. Caminharmos juntas fez toda a diferença para acalmar a ansiedade, porque é um período longo, de muitas incertezas. Quanto tempo fica, Paulinha, fazendo, assim, toda a parte, aplicação hormonal, coleta, assim, tipo, do início até ter o embrião, etc? Sim. Pra gente, durou 9 meses. 9 meses? Gente, uma gestação dupla! E até que foi rápido, na verdade. Para algumas pessoas, às vezes, demora mais. Porque pode ser que no meio do caminho alguma coisa dê um exame que dê alterado, ou alguma parte que você tem que refazer. Então, pra gente, acho que até que foi rápido, 9 meses. Mas foi essa gestação dupla. Caramba. E a gente teve a sorte do Benjamin vir de primeira. O que não é comum, não é esperado. Não é, assim, o padrão, né, dentre um tratamento. A médica falou, nossa, vocês tiveram muita sorte de vir com um embrião já numa primeira vez. E vocês aplicaram um embrião? Foi, Benjamin, né? Benjamin. Nossa, e a gente sabia que era o Benjamin. A gente sempre falava, vamos ter o Benjamin, a gente vai ter o Benjamin. E quando a gente fez a sexagem e que deu que era masculino, eu liguei pra Camila, ela tava no Rio, é o Benjamin mesmo. Foi muito especial, porque a gente sentia essa energia do Benjamin. Então era pra ser mesmo. Ai, coisa linda. E aí tá, depois que fez toda a finalização do processo, etc. Depois, assim, como é que é esse segmento? Me conta. Essa parte, porque eu realmente tô curiosa, porque eu não sei muito mesmo dessa parte. Depois vem a gravidez, né? Como uma gravidez normal, de acompanhamento normal. Vocês não precisam fazer aplicação de anticoagulante, essas coisas, por ser FIV? Eu não precisei fazer. Nesse momento, não. Com o Benjamin foi uma gravidez saudável, a gente não teve nenhuma intercorrência, a não ser a pandemia, né? Que foi a maior intercorrência mundial. Realmente. E que foi o que nos fez, assim, ter que tomar um cuidado
super grande, porque estava no início da gravidez. Então, a pandemia foi essa intercorrência. Mas, de modo geral, não tem nada de muito... a gente, né, não teve nada de muito diferente para fazer. Sim. A não ser, que aí eu acho que entra um pouco na questão dupla maternidade, é esse cuidado de buscar um profissional que te acolha, que te respeite, independente da configuração familiar. E a gente conseguiu e teve o privilégio de encontrar. Com todos, com né? Todos, com a equipe todos. completa. A gente não teve problema, mas sempre buscando, assim, indicação ou pesquisando muito antes. Infelizmente, né, a gente tem que ter esse cuidado de quem é que vai te acolher de verdade. Porque é um período especial e você não quer passar por homofobia nesse momento, especialmente, né? No hospital, como que vocês sentiram? Porque, lógico, 4 anos já tem um tempo. Sim. Eu acho que hoje as coisas até estão um pouco mais frequentes até nessa questão, né? De pais homoafetivos e tudo mais. Sim. Você sentiu alguma coisa de diferente pra vocês ali naquele momento, mesmo com a equipe externa? Sim. Bom, na chegada do hospital a gente já teve o primeiro baque, choque de realidade de que nem todo mundo estava preparado para receber uma dupla maternidade ou dupla paternidade. A gente chegou e a enfermeira já se referiu ao doador como pai. E em todo momento eu falava, você está falando do doador? Aí ela, não sei o que, é o pai. Aí eu, o doador, é ela. O pai. Isso aí é Aí beleza, né? Mas o tempo todo eu reforçava que, não, doador não é pai. Doador é doador. Sim. E aí, depois, o Benjamin já tinha nascido. O nascimento do Benjamin foi um processo longo. Foram muitas horas de trabalho. Muitas horas de trabalho de parto. Eu tava lá exausta, né? Toda capenga. E aí, entra uma enfermeira no quarto e ela não teve o cuidado de olhar na porta de que quarto ela tá entrando. Eu entendo que é automático e que tudo é muito rápido dentro do hospital. Mas você tá entrando num quarto, né? Alguém acabou de parir um filho, alguém acabou de passar por um processo intenso. E aí eu lá no momento, acabei de parir o meu cunhado estava lá e ela se referiu ao meu cunhado. A Camila não tava nesse horário no hospital, ela tinha ido ver nossa cachorra. E ela se referiu ao meu cunhado como pai do Benjamin. E foi o maior choque pra mim, porque eu não tive força pra falar, não, ele é meu cunhado. Eu fiquei quieta. E ela fez isso 2 vezes. E eu fiquei quieta as 2 vezes. Eu tinha que ter falado depois, né? Mas depois já tinha passado. O que a gente fez foi agora, anos depois, por isso que sempre é tempo de falar sobre o que te incomoda, assim, né? E o que muitas vezes você se sentiu ferida de alguma forma. E a gente falou com uma pessoa que é muito grande dentro do hospital, que foi o nascimento do Benjamin. E a gente falou sobre a ficha, que ainda era pai e mãe, sobre essas 2 situações. E aí ele contou que já tinham mudado para filiação, a ficha. E também falou sobre essa situação, a gente expôs ali para que se tenha cuidado nos próximos nascimentos. Inclusive, me lembrou que vocês tiveram muita dificuldade para registrar o Benjamin. Não foi alguma coisa nesse sentido? Na verdade, o registro, a gente não teve dificuldade por ter sido tratamento. O que a gente teve depois foi no CPF do Benjamin. Eu lá no auge do puerpério, fui pesquisar, começou esse burburinho na internet de que normalmente só se consta uma das 2 mães ou um dos pais como mãe no registro de CPF. E aí eu entrei no site da Receita Federal e quando tava pesquisando só constava Camila como mãe. Entendi. E eu colocava Paula Dalali Frison e aí aparecia, não consta como mãe. E eu fiquei, como assim? Acabei de parir essa criança. Fui eu que levei. Que jeito que não consta? E aí a gente foi até o fim, e é o que a gente faz sempre. Já que tem que lutar, a gente luta. E a gente foi até o fim, até vencer na justiça contra a Receita Federal. Para que eles me incluíssem como mãe. O que a gente esperava nesse processo era que eles mudassem o sistema. Sim, que ainda é antiquado, pessoas, né, que ainda é pai e mãe. E aí eles não mudaram o sistema, só me incluíram como mãe. Se eles tivessem mudado o sistema, todas as outras pessoas já teriam seus problemas resolvidos. Mas não, ainda não mudaram. Muitas pessoas ainda estão na justiça contra a Receita Federal. Gente, não sabia disso. Que loucura, né? E isso não é uma coisa que afeta, não afeta só a dupla maternidade ou a dupla paternidade. Também para um pai e mãe, por que o homem não pode pesquisar ali, e tá ali? Por que é só o campo mãe, né? E agora, a gente também... Minha filha, aqui que a gente, quem sabe, faz ao vivo, a gente vai se virando.
Eu abri uma caixinha de perguntas hoje com o tema, então aqui vieram algumas perguntas. Então a gente vai trocar aqui um bate-papo, tá? Qual é a maior vantagem da dupla maternidade? Olha, eu acho, porque eu não vivi também a maternidade com sozinha, um homem, né? Ou com um homem, ou sozinho ou com um homem. Mas eu acho que é a nossa parceria e que isso poderia se estender para todas as configurações, na verdade. Mas eu acho que tem essa cumplicidade muito grande pelo desejo que houve ali durante o tratamento ou durante a expectativa de um processo de adoção, né? Como a gente vive todo esse processo muito longo, você cria uma parceria muito grande. Eu e a Camila, a gente ficou assim de mãos dadas muito forte, foi muito intenso isso. Especialmente lá no início, mas até hoje a gente é muito parceira, a gente é muito firme entre a gente do que a gente está vivendo, dos cuidados com o Benjamin, dos desafios, das alegrias. Então acho que essa cumplicidade, eu poderia dizer que é uma das grandes vantagens. Como vocês educam o Benjamin sabendo que ele é homem em um mundo machista? A gente toma muito cuidado com isso. Isso é uma grande preocupação nossa, de que ele se torne um homem respeitoso e amoroso. A gente lê livros para ele sobre prevenção, né, de abuso. Tá. A gente ensina desde sempre, desde que ele nasceu, sobre respeito com o corpo, de pedir licença pra ele quando ele ainda usava fralda, da gente pedir licença na hora de trocar, de mexer no corpo dele, de mexer nas partes íntimas dele. A gente ensina pra ele que não é não, de limites. A gente fala muito disso, assim, de diversas formas. Na brincadeira, nos livros, no dia a dia, dando exemplos. O exemplo, acho que, além de óbvio, né? Sim. As coisas mais leitura e tal, mas o exemplo, isso para qualquer situação, inclusive isso é uma marca da educação, é ser exemplo. Eu falo muito isso no consultório, que educar eu acho que é o desafio mais difícil, né, dessa parentalidade. E ser exemplo é fundamental para você realmente ter bons frutos, né? Sim. Ser um cidadão depois lá na frente com bons valores, íntegro e tudo que a gente preza, né? Porque de nada adianta a gente se esforçar com uma leitura ou com outras situações de ensino se você não demonstrar isso para os seus filhos. Então, realmente faz muita diferença. Muita diferença. E às vezes a gente passa alguma situação que a gente percebe que é uma situação machista e a gente faz questão de mostrar pro Benjamin ou de explicar. Olha, isso não é legal, isso... Às vezes é uma questão de força, e aí... Não sei da onde que ele tira alguma informação nesse sentido de mas menino não faz tal coisa. E a gente sempre bate na tecla ou mostra que a gente faz, mulher também faz, mulher também ocupa determinado lugar. A gente mostra olha, fulano de tal ocupa tal carreira, tem tal carreira. Ele pode, às vezes a gente acha que a criança não entende ainda, e pode até não entender tão profundamente o que a gente quer passar. Mas isso vai se construindo e vai reforçando isso. Construída, né, dentro dessa criança que tudo, né, pode acontecer. As pessoas ainda têm essa dificuldade mesmo de lidar com essas situações diferentes, né, do heteronormativo. Sim. E acho que é uma das jornadas, né, que você acaba falando muito sobre. Sim. Né? E como que para vocês, como duas mães, trabalham isso com o Benjamin, por exemplo, para falar sobre essa situação, né, de ser presente em uma família não heteronormativa. Sim. Como que é isso para vocês? Bom, primeiro que pro Benjamin já é muito natural não fazer parte de uma família heteronormativa. A gente nunca teve que explicar para ele o que é a família dele. Ele já nasceu na família dele, então ele já sabe que ele tem duas mães desde que ele nasceu, né? Isso já é um ponto, assim, que o diferencia sem que a gente tenha que verbalizar tanto. Mas o que a gente faz, e que talvez seja um exercício que todas as famílias deveriam fazer, que é contar e explicar que existem diversas configurações familiares. Assim como a gente espera que as outras famílias expliquem que existe dupla maternidade, dupla paternidade, mãe solo, mãe não sei o quê, a gente explica que existe mãe e pai, não sei, e todas as outras configurações que existem e que são possíveis. E ele convive com crianças que têm mãe e pai, ele convive na escola, né, com crianças que só
só vive com a mãe. Ele vê nos livros, a gente tem os poucos, mas os livros que existem sobre as configurações familiares. Então, desta maneira, a gente vai colocando para ele. Mas já teve situação de amiguinho... Eu ia te perguntar como que, se já aconteceu alguma coisa nesse sentido, ou com próprias crianças, ou eu sei que para outras pessoas fora, com certeza. Sim. Mas conta um pouquinho se houve alguma coisa assim. A gente pouco passa por situações de homofobia, graças a Deus. Mas eu já vivi uma com o Benjamin, ele era bem pequeno e não entendeu na hora, e eu não falei, não problematizei na hora, porque eu quis poupá-lo mesmo de perceber uma situação desconfortável, mas foi no shopping e saí assim rapidamente. E na escola um coleguinha de sala dele falou, o Benjamin não tem pai, provocando. Nesse lugar. Neste lugar. E na época ele tava com uns 3? Agora, 4 anos. Tá. Esse amiguinho tem 3 anos. E este amiguinho, acho que vale dizer isso, que esse amiguinho é filho de uma pessoa que ficou minha amiga. E eu sei que dentro de casa não é um discurso de problema, assim, não é uma questão pra eles. Um discurso de ódio, vamos dizer assim. Então eu tomei muito cuidado, porque eu estava junto, eu ouvi. Não foi uma coisa que o Benjamin trouxe, eu ouvi, eu vi a situação. E aí eu levei pra escola, porque a gente sempre teve este cuidado de falar com a escola que se tivesse alguma situação, qualquer situação que fosse, a gente queria saber pra resolver da melhor forma. Sem brigar, não sei o que precisasse, mas sem ser uma baixaria. Era pra resolver mesmo, né? E aí nessa situação a gente fez isso. Conversei com a tutora, né, a professora de sala, e para que ficassem de olho, ver se acontecia de novo. E conversei com o Benjamin, de explicar, você realmente não tem pai. Se alguém algum dia na sua vida tentar te ofender com isso, você tem que entender que isso não é uma ofensa. Você não tem, porque você tem 2 mães. E, na verdade, nesse momento na vida do Benjamin, ainda é uma construção deste fortalecimento de quem ele é. Sim. É claro que ele ainda não se apropria de modo que fale sobre isso com tanta força, mas é para ele construindo, porque é a realidade dele. Não tem que ser ofensiva. Alguém pode tentar te ofender com isso, sim, mas não a tem pessoa que não ser. Tem que trazer isso pra esse lugar. Porque não você não tem mesmo 2 pais. E tá tudo bem. Não é por isso que te falta alguma coisa, porque a gente supre tudo que uma família precisa suprir. E até mais, né? Quantas famílias aí heteronormativas com abandono parental, com né, tantas histórias que a gente escuta que, enfim, né? Às vezes é melhor nem entrar nesse mérito pra não polemizar. E me conta uma coisa, agora você falando um pouco sobre a escola. Como que foi pra vocês a escolha desse ambiente? Que tem que ser um ambiente inclusivo, acolhedor, que esteja preparado para lidar com essas diferentes formações, né, familiares. Sim. Quando a gente foi procurar, num primeiro momento, o principal pra gente era como que o ensino seria passado pra ele, né? Que é a base da escola. E é claro que a forma com que isso aconteceria também seria uma muito... coisa, claro. A gente não ia colocar numa escola tradicionalíssima aqui de São Paulo. Não cabia, porque a gente sabia que tinha situações que não fariam parte, sentido. E aí a gente fez uma pesquisa. A gente estava mudando de bairro, indo pro bairro que a gente mora hoje, e a gente foi pesquisar a escola, porque ele frequentava uma casa de brincar nesse momento, que era pequenininho ainda, né? Eu ficava muito com ele em casa, fazia atividade, e aí a gente entendeu que era a hora dele ir para uma escola. E a gente fez uma pesquisa na internet, e a primeira que apareceu foi essa, dele, que ele estuda hoje. E é uma escola muito pra frente, que coloca a criança em foco do aprendizado, totalmente moderna, pra frente. A gente pensou, bom, se a escola já tem esse sistema educacional, pode ser que seja mais inclusiva, aberta. Não tem dia da mãe, dia das mães, dia dos pais, é dia da família. São alguns dias da família até na escola, ao longo do ano. Enfim, a gente foi pra conhecer a escola, e aí nessa a gente já investiga como é que é a biblioteca, tem livros sobre as famílias, tem outras famílias de dupla maternidade ou dupla paternidade. A gente foi fazendo essas perguntas e entendeu que ali era um ambiente que poderia ser bacana e respeitoso com a gente, né? Enquanto família. E deu super certo, ele ama a escola. Apesar de, por muito tempo, termos sido só nós como dupla maternidade, hoje tem outra
criança que tem 2 mães, Que legal. mas por muito tempo foi só a gente. E a gente nunca se sentiu assim mal ou sem espaço para se colocar enquanto dupla maternidade. A gente sempre se colocou, a gente sempre apareceu enquanto dupla maternidade. Eu e a Camila, a gente Vocês sempre são muito vai. ativas, né, na vida do Sim. Benjamin, em tudo, sempre ficaram muito presentes Sim. em tudo. Sem disfarçar, assim, a gente não tem tempo pra isso, a gente já chega, a gente vai buscar ele, vai levar ou buscar ele na escola, a gente chega de mão dada, como outras famílias Sim, como todas. tem que ser, né, um casal mesmo. E aí a gente fica observando, né, se tem alguma situação e sempre nessa conversa com a escola. Se acontecer alguma coisa, sempre não, na verdade, né, a gente teve essa conversa com a escola, porque sempre parece que tem que ficar reforçando, a gente teve essa conversa e confia que ali é um ambiente. E hoje também o Benjamin já fala muito, né? Como ele fofoca? Fofoca. Ele é fofoqueiro? Fofoca, assim. Então, ele é prático. Como foi seu dia, Benjamin? Legal. Ah, E aí, legal. E as meninas contam tudo, as minhas amigas ficam, contou todos os detalhes do dia. Eu falo, o Benjamin também falou que foi legal. Esse é o detalhe mais... E que não foi no terreno, que é a delícia do dia dele se ele foi no terreno. Mas quando acontecem situações, assim, delicadas pra ele, ele conta. Então, a gente fica mais tranquila, né? Depois que eles começam a falar, você fica mais segura de que as coisas podem chegar, né? Claro, não Nem sabe sei. direito de que forma também, né? Porque existe muito ruído ali também Sim. nessa fase inicial, Sim. mas é outra situação, realmente. Mas a gente também, eu e a Camila, a gente é muito segura, assim, da situação. A gente não fica já, será que vai passar alguma coisa? Quando ele vai passar uma homofobia? Quando a gente vai... Não, a gente nem fica pensando nisso. A gente confia que as coisas vão fluir com amor e com respeito, como é pra todo mundo. Se acontecer, a gente já sabe que vai sempre atuar e agir da maneira que tiver que ser. Mas a gente não fica... Nossa, certeza, né? Não sei se ele vai passar homofobia. Pode ser que não. Pode ser que ele passe outra coisa, que ele sofra por outro motivo. Sim, e até lá também a gente espera, né, que Sim. as coisas mudem, né, com relação a isso. Amém, né? É um caminho longo. Eu acho que isso ainda, pelo que eu vejo diariamente, eu acho que ainda é um caminho um pouco longo. Não desesperançoso, mas ainda longo. E assim, em relação a essa questão de data, não que sejamos contra, né, ter o Dia das Mães, Dia dos Pais. Sim. Porém, para casais não heteronormativos, é também importante ter esse espaço de acolhimento em outros ambientes que permitam, né? Sim. Também falar sobre isso, né? Eu acho que a gente, assim, tem esse pensamento de que não caberia e a gente não colocaria o Benjamin numa escola que celebra Dia das Mães e Dia dos Pais, não só por nós, mas também pelas crianças que o pai abandonou, que a mãe morreu ou o pai morreu, que mora com a tia, com a avó. Por que a gente se limita e coloca a criança num lugar tão vulnerável? E pra quem que é esse dia? Exato. Porque às vezes a criança não quer se apresentar. Ela não tem pra quem entregar o presentinho. Então esse dia é pra quem? É pra criança ou é pro adulto? Então por isso que acho que faz parte e deveria fazer parte da evolução de mundo um dia do quem cuida de mim, dia da família, o dia Cuida de mim, muito bom. porque é muito mais inclusivo com e a certeza. criança vai participar se ela quiser participar. Mas no Dia das Mães não precisa participar se não quiser. Mas a criança já vai estar vulnerável num lugar tão exposto de... Você acha que a criança vai ter espaço pra falar, olha, eu não quero, e força? É exigir muito de um ser pequeno ainda, que né? Nem tem muitas vezes capacidade ainda. Sim, de... emocional até. Então é muito mais respeitoso para todas as crianças, um dia mais global, né? E também acho que vale dizer que a gente não tá falando sobre acabar com o Dia das Mães ou o Dia dos Pais. As pessoas Claro. podem continuar celebrando dentro da sua casa, com a sua família, né? Porque é isso. Existem tantas formas de ser família, por que a gente vai limitar um dia específico dentro de um ambiente que é tão múltiplo que é a escola? Né? Então, você pode continuar celebrando na sua casa se fizer sentido para você, né? E dentro do ambiente que é com tantas crianças, que seja mais respeitoso mesmo, com algum dia mais amplo. E Paulinha, me conta uma outra coisa, que eu sei que você é muito ativa, né, nas suas redes sociais, você acabou divulgando isso com o pessoal, com o seu público, que vocês tiveram uma outra jornada de tentativas. Conta um pouquinho como é que foi isso pra vocês e o que vocês decidiram no final dessa nova tentativa de jornada.
Tá. Bom, nós fizemos mais 5 tentativas, desde que o Benjamin estava com 1 aninho, a gente começou essas tentativas. E nós tentamos, quando a gente fez o primeiro ciclo, lá antes do Benjamin nascer, a gente conseguiu 9 embriões. E aí o Benjamin foi o 1, né, o embrião, e depois sobraram esses 8, e a gente fez com esses 8. Tiveram tentativas com 1, com 2, foram tentativas muito intensas, de muita expectativa e muita frustração também. Todas com você sendo receptora. Sim, a Camila nunca teve esse desejo de engravidar, então pra gente era fácil escolher quem gestaria. E nessas 5 tentativas a gente teve uma que deu positivo, que foi uma gravidez química, e aí foi um balde de água fria. Todas foram, na verdade, porque a gente queria muito que tivesse dado certo. Tanto é que no vídeo que a gente postou, eu falo, este vídeo não tem um final feliz. E muitas pessoas comentaram que, não, tem sim, o Benjamin nasceu, é um final feliz. Mas o Benjamin foi o início da história, ele que deu start nisso tudo. O final da história foram as negativas. E eu acho que as pessoas precisam aprender a lidar que nem sempre as coisas vão sair como a gente quer. Sim. E ainda assim a vida vai ter que seguir. Nem sempre o final vai ser feliz e você vai ter que seguir com ele. Eu tive que aprender a conviver, a Camila teve que aprender a conviver com a frustração da negativa e a vida teve que seguir e fluir dessa maneira. E aí a gente encerrou, como eu que tentei todas as vezes, eu tava já exausta. Física e emocionalmente, né? Sim. Porque é um processo desgastante em todos os aspectos. Muito, muito. E teve uma das tentativas, especialmente, que eu não esqueço dela, que foi muito intensa de hormônio. Muito. Foi, assim, uma bomba muito forte. E que reverbera até hoje na minha vida. Nossa, foi uma flutuação, mal-estar, e aí de gerar ansiedade. Enfim, foi muito ruim essa tentativa, especialmente. Tiveram outros, cada uma a gente fazia um protocolo, porque não tinha nada em exames que justificava. E a gente tem muita fé, a gente trabalha muito a nossa fé, nós somos espíritas, e a gente tinha muito certo de que o que tivesse que ser, seria. Mesmo a gente querendo outra coisa, a gente acreditava e acredita que as coisas tiveram que ser. Era para ser o Benjamin, foi o Benjamin. E aí, depois dessas 5 tentativas, a gente sentiu, chorou, sofreu. E aí eu falei, agora tentar engravidar de novo eu não vou. Isso eu tenho muito certo comigo que eu não vou. E a gente de vez em quando volta nesse assunto e eu sou muito assim, não mesmo, porque pra mim esgotou. Em tese sobraram 2. Não, acabaram todos. Acabaram todos? Nessas 5 tentativas vocês usaram os 8 embriões? Tá bom. Algumas a gente fez com 2. Tá bom. E fizemos todos nesses 5 protocolos. E não era pra ser. 3 anos, né? Pouquinho. 3 anos, Caramba, Paulinha. E eu falei disso porque nenhuma das vezes a gente contou sobre as tentativas. Então, eu só soube quando eu vi que vocês colocaram. Falei, gente, elas passaram por tudo isso. Essas 2 caras de pau foram comigo, passaram em consulta. Nunca me falaram nada. Mas é porque desde o Benjamin... Lógico que é uma questão, né? Que às vezes vocês não se sentem prontas pra contar mesmo. E desde o Benjamin, a gente sempre viveu todo o processo entre a gente. A gente nunca contava pra ninguém. A gente, do Benjamin, contou quando já tinha o positivo para nossos pais e mães, irmãs, e depois com 12 semanas para as pessoas, né? Nessas outras a gente só contou depois de todas as tentativas e depois de viver todo o luto do não ter dado certo. E aí eu falei, agora eu tô pronta para falar e ouvir o que eu tiver que ouvir, porque as pessoas iam falar. E como que foi isso pra vocês, assim, sua família ou as outras pessoas? Sim. Você sentiu que houve da pressão pra vocês tentarem novamente? Como que não foi isso? Assim, a pressão veio muito mais das redes sociais do que da família. Nossa Claro, né? Mas a nossa família, eu acho que entende, mas eu acho que só quem entende mesmo é quem vive. Óbvio, isso é pra tudo. Mas nas redes sociais, ainda até hoje, tem uma pressão muito grande para que a gente tenha mais filhos e que cresça a família e tudo mais. Manda os boletos. Que isso? E aí? E as pessoas ficam, não é só essa via de tentativa e tal. E a gente entende isso e a gente fala sobre isso, né?
Enfim, a gente não sabe o dia de amanhã, Com mas certeza. de qualquer forma, para tentar engravidar, realmente a gente As portas esgotou se ali. fecharam, até porque hoje, sem embriões, também isso seria um novo processo que pode ser que não funcione da mesma maneira. E eu já não tenho mais a mesma idade que eu tinha Exato. na do Benjamin. Enfim, foram muitas coisas que a gente ficou, tá bom já, assim. Mas eu acho que, de modo geral, as pessoas, ficaram muito surpresas, porque ninguém sabia, ninguém imaginava, as pessoas perguntavam muito disso pra gente, e eu só respondia, quando Deus entender, alguma coisa assim, pra deixar no ar. Deixar no ar não, pra não ter que ficar justificando, né? Mas quando a gente contou mesmo, a gente tinha feito a tentativa em outubro e eu contei esse ano, depois de uns 5 meses. Caramba. Pra viver mesmo. Sim. E eu não tinha muito coragem, assim, de pôr isso. Mas eu entendi que ia ser muito importante. Porque a gente falava muito da alegria de ter tido positivo. E a gente recebia muita mensagem de pessoas que não tinham. E aí eu entendi que eu também tinha que mostrar que a gente entendia essas pessoas, que a gente também passa por isso. Que às vezes o que você vê nas redes sociais é lindo, esse recorte maravilhoso, mas a vida da pessoa não é só outra sobre coisa, isso. isso, com certeza. É. Não só nesse assunto, né? Mas como Sim. um todo. As pessoas, elas escolhem passar o que é bom, né? Claro, Ser feliz. mas é porque a vida do outro, assim como a nossa, já é cheia de problema. Ninguém quer entrar nas redes sociais e ficar vendo, nossa, fulano tá passando um problema. Sim. Pode até num primeiro momento querer ou ficar interessado, mas não é isso que você quer ver ali. Então, e nem é isso que a gente também quer ficar falando, né? Mas a gente também passa as dores e as delícias da vida, né? E aí foi por isso que a gente escolheu colocar. Porque a gente também passou por isso, a gente também viveu essa frustração, essa dor, essa tristeza. Agora é o momento do conselho. Tá, é verdade. Vai dar o... Conselho? O que era mesmo meu conselho? Não, então, agora a gente queria A Cat vai explicar. que você pegasse aqui o celular, você vai dar um conselho para outras mulheres, outros casais, tanto mulheres não, mas casais homoafetivos ou qualquer outra pessoa que esteja em uma configuração familiar não heteronormativa. Que conselho que você poderia dar para essas pessoas? Então você vai aqui olhar pelo celular e falar diretamente com essas pessoas. Você vai apertar aqui, gravar. Você vai gravar um selfie. Mas eu tinha falado alguma coisa disso? Eu não me lembro. Naquelas respostas, só pra eu lembrar acho um que norte, não? Não, porque isso é surpresa, a gente tá enfiando agora. Caraca, vou A gente gravar pega, outra coisa A gente pega aqui. vocês assim, entendeu? Aqui tem que se virar ao Caramba. vivo. Tá. Aí você aperta Mas gravar. só falar. Não, você vai gravar. Rápido e eficiente. No tempo que você quiser. Não, precisa Não, mas correr. o tempo que quiser, às vezes a pessoa vai ficar aqui 5 minutos. Aqui vai um conselho para as duplas maternidades e duplas paternidades do futuro. A gente precisa colorir o mundo cada vez mais. A gente precisa de crianças das nossas configurações familiares. A gente precisa de um mundo com muito mais respeito, cor, carinho. Então, eu tô esperando aqui, os filhos de vocês para fazer parte desse movimento tão especial. A gente precisa que as nossas famílias existam. A gente precisa dessa representatividade, hein? Ficou bom? Boa. Ótimo. Maravilhosa. Não, porque esses negócios de pegar de surpresa, você tem que falar um negócio super sério aqui. E aí, na apresentação, a senhorita se colocou como escritora. É. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, mas como veio, né? Como que surgiu essa sua vontade, ou se isso já era algo que você tinha, como que veio nesse processo de criação, né? Sim. Da escrita pra sua vida? Não, primeiro... Eu acho que eu fiz uma cara assim, meu Deus. Porque se você, na apresentação, eu falei, gente... O que eu falei na apresentação, pelo amor de Deus? Xinguei alguém. Bom... Um pouco ameaçadora, peço desculpas pelo tom. Não foi um tom de... Na apresentação, eu falei, meu Deus. Paula, na apresentação, você já... O que eu não falei? Eu falei de quem? Então, que aí volta um pouco no assunto escola. Sim. Quando o Benjamin entrou na escola, logo algumas semanas depois, ele voltou para casa. E vale dizer que a palavra pai e o assunto pai não é um tabu lá dentro de casa. A figura paterna existe para muitas pessoas, para mim inclusive. Então, é uma palavra recorrente. Então, ele falar pai não é um problema pra gente. Mas ele chegou um dia em casa falando pai de uma maneira muito diferente. Eu senti um tom que tinha uma tristeza, assim, tinha alguma coisa no ar.
E aí eu fiquei, gente, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei pra Camila, tem alguma coisa aí. Mãe psicóloga, né? Que aí você já fica assim, com as anteninhas, tipo, o que será que tá pegando? E mãe conhece filho, né? Aí eu liguei, a Camila não tava em São Paulo. Eu liguei e falei, aconteceu alguma coisa, vou falar com a professora. Tá. Aí no dia seguinte cheguei e falei, olha, o Benjamin ontem chegou falando pai, de um jeito esquisito. Aconteceu alguma coisa? Aí ela, a gente leu um livro que todos os alunos batiam na porta, porque era um livro do urso que chamava o pai. E o pai urso era o que salvava a criança, o ursinho ali, filho. Ou seja, todas as crianças ficavam batendo na porta, interpretando o livro e chamando o pai. Aí eu pensei, gente, será que na cabeça do Benjamin, que ele tinha Ninguém 2 vai anos e salvar meio ele, nessa sei época? lá. É, o pai que vai salvar. É. E aí, assim, você já faz as... Conexões Será que ele pensou já que... Mas ele não ia conseguir verbalizar isso tão profundamente. E eu pensei, meu Deus, não bateu legal pra ele. E eu fui embora, entrei no carro, comecei a chorar. Eu falei, o que será que o Benjamin sentiu? Ele não vai saber dizer o que foi, o que será e tal. Aí cheguei em casa, peguei alguns dos nossos livros de dupla maternidade, de configurações familiares diversas, escrevi uma dedicatória como se fosse do Benjamin, dando o livro para a escola. Ah, que legal. E aí, acho que eu peguei uns 4, 5 livros, levei na saída da escola pro Benjamin e falei, Benjamin, a mamãe trouxe alguns livros para você falar de famílias aqui na escola, para você mostrar para seus amigos como que é a sua família, quais outras modos de família que existem, você vai dar de presente para a escola. Aí ele ficou super eufórico. Aí no outro dia a professora mandou um vídeo, ele entregando os livros. E dava pra ver assim no rostinho dele uma sensação de pertencimento e acho que na minha cabeça, né, que é uma interpretação minha de agora eles vão entender como é a minha família. Agora eu consigo mostrar como é a minha família. Que a carinha dele tava bem de realizado ali, né? Feliz Felizão da vida. E eu já tinha escrito essa história. E aí eu pensei, agora eu preciso mesmo tirar ela do papel. Agora eu preciso colocar meu livro para o mundo, porque a gente ainda tem muito pouco livro de dupla maternidade, dupla paternidade, das outras configurações tantas. É bem pouco mesmo. Então, a gente precisa de mais representatividade, a gente precisa de mais histórias que nos representem, né? Que representem a nossa família. E que normalizem, né? Com novos contextos, né? Amplos de diversidade. E aí, quando eu escrevi essa história, eu pensei, eu não posso escrever uma história que limite tanto e que as famílias hétero não se sintam à vontade em ter o livro. Porque normalmente os livros são 2 mães, as mamães de não sei o quê, ou 2 pais, que são ótimos, lindos, eu tenho todos em casa. Mas que é muito mais difícil furar a bolha e chegar numa família hétero. É muito mais difícil uma família hétero se sentir à vontade para comprar um livro assim. E introduzir, já falar do assunto. Eu sei disso, porque todos os amiguinhos ali do Benjamin, nenhum tinha um livro de outras configurações. E aí eu pensei, vou escrever uma história que tente de alguma maneira furar essa bolha. E aí eu escrevi sobre o amor. E escrever sobre o amor é escrever sobre as diversas configurações familiares. Então, o livro o protagonista dele é o amor e as configurações aparecem de uma maneira que é a consequência de onde você encontra o amor. Ai, que coisa linda. Eu trouxe pra você. Ai, eu não podia bater palma, né? Desculpa. A produção briga comigo, gente. Pra você, pra deixar aqui pros seus que coisa pacientes. linda. Aqui, ó, dica de ouro para todas as configurações familiares. Porque o mais importante de todo esse contexto é a inclusão, mas ainda mais a informação, que acho que isso é fundamental. Coisa mais linda, gente. E a representatividade, né? Ai, que lindo. E aí tive a alegria do Maurício de Souza. Ai, tem figurinhas. Eu fiz os adesivos. Ai, amei. E aqui pra criança depois desenhar, né? Onde mora o amor pra ela. Gente, eu ganhei dedicatória. Claro. Desculpa que esse aqui é só pra mim, tá? Ninguém mais vai ter esse não. Esse é seu. Maurício de Souza escreveu a dedicatória. Que demais. Que foi, Eu tô dando spoiler do livro, já tô abrindo pra todo mundo, né? Já Pode. fica brava. Não pode, então tá bom. Ai, lindo, Paulinha. E sucesso. tem também, depois você vai ver ali, que tem aqueles de antigamente que a gente ficava vendo. Ai, sim. Que é a foto, essa foto que deu essa ilustração aqui.
Ai, que legal. E esse balão o Benjamin que fez. Jura? Mãe é exibida, né? Ai, mas quanta coisa linda, É. né? Um Toda- projeto sim. só, quanta... Nossa, quanta afetividade, quanta coisa... Não, fiquei muito feliz. Muito obrigada Foi tudo mesmo. pensado com muito amor mesmo. Vou ler com muito carinho e depois também vou deixar aqui para que Isso. outras famílias possam, outras crianças também possam ler. Sim. Coisa linda, E deixar quem aqui. sabe, o meu desejo é que ele se torne uma coleção e outros nessa Uau. sequência de onde mora Mó. venham, mas também trazendo nesse lugar de que traga essa... É que é muito ruim falar normalizar, mas é normalizar mesmo, para que a gente traga esse lugar comum de que as De configurações... pertencimento, né? Para todas as pessoas. Não importa Realmente. qual a sua configuração familiar, a gente tá em todos os lugares, a gente existe, a gente paga boleto, a gente dá risada, chora, enfim. E aí é esse o intuito, Ai, coisa mais... que ele chegue mais em especial. todas as famílias mesmo. Bom, e Ah, agora, é. a gente, como nós estamos aqui só te surpreendendo, a gente Não, vai hoje mais tá. uma surpresa para a senhorita. Então, eu queria que você, olhando para esta câmera aqui maravilhosa, desse um recado para o Benjamin adulto. Ah, meu Deus, já quero. Não tava... Ah, eu tirei a... Não, olha aqui. Filha da mãe. Vocês são sacanas. Bom, Benjamin, a mamãe espera que você esteja tendo uma vida muito especial. Muito mesmo. E que as melhores pessoas do mundo façam parte do seu círculo aí de amizades. Que você tenha experiências lindas. A vida foi feita pra gente ser feliz, pra gente evoluir. Espero que você esteja evoluindo lindamente. E quando a mamãe estava grávida de você e a mamãe Camila grávida aqui no coração, a gente dizia que você vinha trazendo as boas novas do plano espiritual. Espero que você esteja ainda colocando suas sementinhas aqui no mundo e esteja fazendo dele um lugar melhor. Seja muito, muito, muito feliz, que é isso que a gente espera de você. Que sua vida faça sentido. Ai, coisa linda. Oi? Eu nunca tive que mandar uma mensagem pro Benjamin Não? no futuro. Não. Essa parte você deixou pra Caraca! Eu não tava esperando. Não, eu que não tava esperando, caramba. Olha aqui. Ai, foi lindo, Paula. Foi? Foi Meu muito Jesus lindo. amado. Eu sempre fui muito firme na minha vida de quando eu vou fazer alguma coisa e de quem eu me coloco. Mas eu também nunca tive isso. Eu nunca tive uma vivência, assim, ou alguém perto de mim que representasse, que mostrasse que tava tudo bem. Sempre foi muito difícil também. E aí, quando eu me assumi mesmo, eu coloquei pra mim que eu ia me assumir de verdade, assim, eu vou me assumir e eu vou me colocar no mundo de modo que as pessoas entendam que tá tudo bem a gente existir e que nós somos seres humanos como outros quaisquer. Não tem grande diferença, assim. A gente tá aqui também passando todas as dificuldades e alegrias. E abrir a página, abrir a nossa família é pra isso, é pra que a gente entenda que a gente existe. Que a gente tá ali, queira um monte de gente ou não queira um monte de gente. E todas as lutas que eu tenho que lutar e batalhar, seja mínima ou grande, tipo isso da Receita Federal, ou pequenininha, de às vezes mandar mensagem para alguma instituição que me manda alguma coisa. Hoje mesmo gravei um vídeo falando disso, preencher cadastro e tá lá, mãe e pai. Seja a batalhinha que for, eu sempre vou enfrentar, porque é isso que vai fazer do mundo um lugar diferente, que as pessoas entendam que a gente faz parte dele também e que o mundo tem que ser confortável pra gente. A gente não tem que se sentir desconfortável o tempo todo, a gente não tem que não ter essa representatividade. O livro foi isso, a nossa página é isso. A gente existe, né? E a gente não é pouco, assim, não são poucas pessoas. Então, a gente tá ali nesse lugar de formiguinha, né? Mas de mostrar para o mundo que a nossa configuração é mais uma, dentre tantas. Sim, a gente existe, a gente vive, a gente persiste, a gente sobrevive. Sobrevive também. É sobre. Mas temos mais uma surpresa ainda. Calma, não vai ser tão intensa assim, mas ainda vai ser muitas reflexões. Tá. A gente vai fazer um bate-bola, bate-pronto. Falei, devolveu. Sem ficar, né, pensando muito. Uma memória. O nascimento do Benjamin. Um dia. O dia que eu conheci a Camila.
que é o início de tudo. Verdade. Uma dor. Não ter tido parto normal. Depois isso fica para outro episódio. Sim. Uma palavra. Amor. Um desafio. Maternidade. Com certeza, maternidade. Um ensinamento. A maternidade também. Não tem nada que me ensine mais do que a maternidade. E é isso. Gente, acabou? Pergunta mais aí. Né? Tô Quero brincando. entender, mas de verdade. Foi Muito obrigada. De coração, por topar Claro. essa loucura que eu decidi realizar aqui. Fico muito feliz e eu tenho certeza realmente que isso vai ser muito importante para muitas pessoas se sentirem nesse lugar mesmo de pertencimento, eu também não vou falar, senão também eu vou ficar emocionada. Mas enfim, Sim. muito obrigada de coração. Inclusive, aqui está o espaço para quem quiser acompanhar. Então, Sim. aqui está o Instagram dessa família maravilhosa, que vale muito a pena Sim. acompanhar o dia a dia desse trinômio maravilhoso, que eu sou super fã, sou apaixonada e me sinto muito... Como que eu posso dizer? Eu me sinto muito privilegiada de ter sido escolhida para Sim. caminhar com vocês nessa jornada, de verdade. Mesmo. E eu agradeço de coração o convite de estar aqui, de poder falar sobre essa delícia que é viver a minha família, porque é uma delícia, né? E você que estava ali, você foi a primeira pessoa que viu o Benjamin, que estava tudo bem, que o Benjamin nasceu saudável. Você foi a primeira pessoa que viu isso, que constatou e que passou ele para eu segurar, mesmo eu dando um berro com medo. E o que eu vou fazer? E você segurou e abraçou a gente em tantos momentos de angústia, de alegria, né? É um privilégio, uma alegria estar aqui e ter você na nossa vida, né? Que a gente sabe que a gente respira tranquila de que de saúde o Benjamin tá bem amparado e olhado. Muito Obrigada. Agora a gente levanta e estraga o microfone mesmo. Não tô nem aí. Obrigada, viu? Muito obrigada. Foi muito especial. Foi, eu gostei muito.